Nós vamos então conversar com o Moacir Pereira, na nossa concepção, um dos maiores jornalistas do Brasil. E, Moacir, eu não tenho lembrança de data, para definir data, em que nós nos aproximamos. Eu só sei que a procura por ti foi em função do teu trabalho como um jornalista de perfil diferencial. Moacir, então, muito prazer. Essa aproximação, esse momento é histórico para nós. Tá, Moacir, primeiro eu gostaria de saber a figura, não o jornalista, mas a figura humana. Moacir Pereira com a sua família, como é que está no terreno emocional nesse momento? A pergunta é muito oportuna, mas antes de responder, eu queria transmitir um abraço fraterno para você, para sua esposa, para toda a equipe da Tropical FM de Três Itilhas, de maneira muito carinhosa, né, afetiva, a toda a população de Três Itilhas, autoridades, esse povo maravilhoso, trabalhador. Você sabe melhor do que ninguém que eu tenho assim ligações muito fortes, né, muito afetivas com Três Itilhas, porque há quase 50 anos eu estive nesta cidade, viajando um dia inteiro de Florianópolis numa Kombi, junto com o saudoso fotógrafo Paulo Dutra. Nós fomos pela revista Manchete para ir fazer uma reportagem a respeito da Banda dos Tiroleses, que fez grande sucesso no Rio de Janeiro, constituída exclusivamente de agricultores. Não tinha nenhum profissional e muito menos músico, entendeu? Que se dedicasse a essa atividade. Eram todos agricultores que tinham, na atuação, na presença na banda, uma atuação muito forte. Foi se apresentar no Rio de Janeiro, lá no Canecão, teve um grande sucesso. As televisões em rede nacional, naquela época, também fizeram uma grande divulgação a respeito dessa exibição da banda no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? A revista Manchete decidiu fazer uma matéria especial, sabe? Que banda é essa de tiroleses que faz esse sucesso lá de Santa Catarina, lá no interior de Santa Catarina? Tudo agricultor. Bom, e pessoas algumas já têm uma certa idade. E aí eu era o correspondente da Manchete de Santa Catarina, junto com o Paulo Dutra, mandamos uma pauta e já na pauta eu coloquei lá a proposta de 13 Itilhas, o Tirol brasileiro. Foi uma coisa assim que ocorreu por acaso, entendeu? E a pauta foi aprovada, nós fomos viajar para Três Itilhas, saímos daqui 6 horas da manhã numa Kombi, chegamos aí à noite, passamos por Curitibanos, tivemos que colocar corrente na roda, porque a estrada era horrível, a estrada de barro, né? Então foi uma verdadeira epopeia, uma grande aventura. Em Três Itilhas não tinha calçamento, então esse foi o meu primeiro contato, e tivemos uma recepção muito calorosa, da banda que se organizou, dos grupos folclóricos, das autoridades locais, entendeu? Então foi uma coisa assim, para mim uma experiência inesquecível, eu me lembro de muitos detalhes. Tivemos lá no Castelinho, o famoso Castelinho, ok? E aí a reportagem foi publicada, e para minha alegria, para minha honra, satisfação, era um guri, estava começando a atividade profissional, ok? E aí saíram 4 páginas coloridas da revista Manchete, com direito a uma chamada de capa colorida também, com a Banda dos Tiroleses. Bom, a partir daí você conhece a história. Mas antes de também acrescentar um pouco nessa nossa relação, que muito me orgulha, muito me honra, até porque eu também sou cidadão honorário de Três Itilhas, na verdade, uma honra que me levou aí a decidir escrever um livro. Eu fiz quando recebi o título, levei a minha família toda no ônibus, contratei um ônibus, foi minha família, minha neta, entendeu? Amigos, presidente da Academia Catarinense de Letras, presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Então foi uma festa maravilhosa aí em Três Itilhas. E aí nessa ocasião circulei durante 3 dias e levantei dados. Quantos livros existem sobre Três Itilhas? E não existia em português nenhum livro, entendeu? Existiam umas coisas pequenas, folhetos e tal. Eu disse, não, eu vou agora escrever o livro sobre Três Itilhas, que eu quero conhecer a história desses desbravadores, desses pioneiros, desses lutadores, desses exemplares homens que fazem a cidadania catarinense também. E aí comecei a pesquisar e o livro finalmente, graças a Deus, saiu. Tivemos uma grande festa de lançamento. Então eu tenho relações assim muito fortes com Três Itilhas. Sobre a minha vida pessoal, eu sou uma pessoa muito simples, na verdade. Eu tenho dito e repetido em vários discursos que faço, em reunião de família, reuniões sociais, eventos profissionais também, palestras, né? Olha aqui, ó. Família e amigos queridos, amigos sinceros, amigos que te mostram os bons caminhos e que também te criticam das coisas erradas. Esse é fundamental na vida de qualquer ser humano, entendeu? Família e amigos. Então, eu sou uma pessoa de família, eu quando não estou trabalhando, eu estou em casa, ou lendo muito, ou ouvindo boa música. Eu trabalho ouvindo música permanentemente e vendo também bons filmes, porque eu comecei muito cedo, né, Nereu? Uma particularidade que pouca gente conhece. Quando eu estava estudando no Colégio Catarinense, graças a uma bolsa de estudos do governador Jorge Lacerda, que a minha mãe conseguiu depois de muita luta, eu acabei sendo amigo de um jovem
de 13 anos, cujos pais eram proprietários de uma bomboniere no principal cine da cidade, o Cine São José. Então, comecei a minha vida recebendo um dinheirinho como vendedor de bala na bomboniere do Cine São José. É um cine maravilhoso, que só se entrava de paletó e gravata. Ou de paletó, no mínimo, entendeu? Ninguém entrava com roupa esporte. Muito bem. E aí, naquela época, isso é 1900... Paletó e gravata? 1958, 59. Vê, cara, hoje não tem mais isso. Hoje a gente vai até de bermuda para o cinema, né? O pessoal vai para o cinema. Então, aí é o seguinte, essa experiência inicial, quer dizer, eu queria um dinheirinho para poder comprar livro, para poder me divertir. Minha família, meu pai era um marceneiro, assim, sem muitas posses. E o que aconteceu? Essa atividade, eu fiquei 2 anos nessa atividade. Ela me levou a ter muito gosto, a me apaixonar pelo cinema, entendeu? Eu declamo de memória, às vezes, em reunião de família, ou em reunião com os amigos, alguns trechos, por exemplo, do intervalo do filme Os 10 Mandamentos, entre o Ramsés e o Moisés, entendeu? Porque eu gravei porque eu era obrigado aí, antes do cinema, quando o cine abria, eu ia lá para vender bala, e depois, no intervalo, eu era obrigado a abrir de novo, porque as pessoas vinham para comprar bala novamente, bala, chocolate, essa coisa toda, entendeu? Então, eu era obrigado a chegar 15, 20 minutos antes do intervalo, então assistia aquele diálogo. E, às vezes, também ficar um pouquinho mais, 15, 20 minutos. Bom, então, eu fiquei apaixonado, virei um apaixonado pelo cinema. Que, como você sabe, os que nos assistem nesse momento e nos ouvem, cinema é arte das artes, que envolve tudo. Envolve fotografia, envolve redação, envolve roteiro, envolve cenógrafo, envolve figurino, entendeu? Envolve todas as atividades humanas. E é uma coisa maravilhosa, né? Sobretudo filmes românticos, filmes de paisagem bonita, na verdade. Não esses filmes de metralhadora, de violência, esses filmes não, aqui em casa não entra. Então, a minha vida é essa, entendeu? A área da casa que eu uso mais, depois do escritório onde eu trabalho, onde eu estou nesse momento, entendeu? Depois da área de refeição, é a minha sala principal, onde eu tenho lá um pequeno home theater, entendeu? Com uma boa tela, com um bom equipamento. Nessas coisas eu invisto, não invisto em grande automóvel, não invisto em lanche, essas coisas, não, eu invisto nas coisas que me dão prazer para mim, para a família, para todo mundo. Então, eu estou lá com o telão ligado e assistindo também pela internet. Agora eu tenho uma internet boa, entendeu? Assistindo o que acontece no resto do mundo, vendo televisões do mundo inteiro, entende? Assistindo shows espetaculares lançados no ano passado, este ano, pelo YouTube ou por outras plataformas digitais. Então, a minha vida é uma vida muito simples. Adoro estar com a família, adoro me reunir com os amigos, entendeu? Adoro conversar, adoro viajar para o interior de Santa Catarina, adoro viajar para outros lugares, para outros mundos, né? Eu invisto para viajar, porque é a maneira que você tem de enriquecer, se enriquecer pessoalmente, de um patrimônio que ninguém vai roubar, que é a sua memória, que é a sua experiência pessoal. Ok, meu caro Nereu? Mais ou menos, em linhas gerais, é isso aí. Muito bem. Moacir, agora eu vou te revelar uma coisa extraordinária. Se eu te disser que, inconscientemente, você foi o responsável, Moacir, por a nossa vida por Três Tílias. Porque quando nós nos habilitamos em Curitiba, junto ao Ministério das Comunicações, para participar da licitação de emissora de rádio pelo país, nós entramos em 5 lugares e eu até tinha a pretensão de ganhar uma FM aonde eu morava, São José do Cedro. E em Curitiba, com o mesmo padrão padrão comercial, eu entrei em 5 cidades. E Três Tílias, Moacir, por sua causa, por ter acompanhado aquela reportagem da revista Cruzeiro, digo, deve ser. Eu não conhecia Três Tílias, Moacir. Aí viemos para cá graças a isso. Então, por isso, você conhece Três Tílias há 50 anos. Eu apenas conheci depois que eu havia ganhado a concessão aqui. Então, você tem essa relação muito forte, Moacir. Que ano foi isso? Que ano? A Tropical está com 30 anos, né? Não, 15 anos agora. Foi 2004 que eu me habilitei e em 2005 começamos a trabalhar. Então, você tem mais essa ligação. Tá, mas, Moacir, então agora vamos... Então, assim, a pergunta agora é assim, você é considerado, na minha concepção, um dos melhores jornalistas, maiores jornalistas do Brasil, pelo seu perfil, por tudo isso que você falou. Agora a pergunta é, Moacir, como é que você vê coisas que outros não veem? Como é que você viu Três Tílias e vê tantas coisas diferentes? Bom, Três Tílias eu vi porque eu fui provocado por essa... Três Tílias na minha cabeça só existe no livro, eu só tenho esse orgulho, essa honra, né, esse privilégio de ser cidadão no horário de Três Tílias,
por causa da banda dos tiroleses. Percebeu? Quer dizer, se não tivesse havido a apresentação, se não houvesse esse espírito musical, esse espírito cultural de preservação do folclore, das tradições, dos tiroleses que desbravaram Santa Catarina, nós não estaríamos conversando hoje aqui, de acordo, Nereu? Por quê? Porque foi a banda dos tiroleses, entendeu? Preservando o seu folclore, a sua música, a dedicação à música, entendeu? Uma coisa que vem lá atrás, de séculos e séculos, né, do Tirol austríaco, nós não estaríamos conversando aqui hoje. Eu não teria lançado o livro. Então, a origem começa lá. Aí vem a divulgação no Rio de Janeiro, vem a grande projeção que aconteceu na rede de televisão, e aí vem a ideia da revista Manchete. Quer dizer, a felicidade minha é que, naquela época, a revista Manchete era a revista de maior circulação no Brasil. Concorria com a revista O Cruzeiro, você deve estar lembrado, né? Tinha circulação extraordinária. Revista colorida, bonita, muito bem feita. Bom, era uma grande revista nacional. E aí eu fazia freelancer. De vez em quando eu era convocado para fazer... Eu dava sugestões de pauta, de matérias sobre Santa Catarina, ou então eles pediam pautas para Santa Catarina. E aí essa do Três Itilhas foi a sugestão da Moacir. Queremos saber que banda é essa aí, só de agricultores, pessoas já da certa idade, que fazem sucesso extraordinário no Brasil a partir da exibição no Rio de Janeiro. Então, na verdade, o meu mérito foi ter procurado, com sensibilidade jornalística, entendeu? Publicar uma matéria que foi aprovada pela cúpula lá da revista Manchete. A Manchete tinha Justino Martins, Murilo Melo Filho, Arnaldo Nisquier, Salim Miguel, entendeu? Era a nata do jornalismo brasileiro que estava lá na revista Manchete. Então, digamos assim, o meu prazer, a minha alegria foi ver. Olha, quando a revista circulou no final de semana em Florianópolis, meu Deus do céu, foi um foguetório, entendeu? Fiquei assim felicíssimo, porque era um guri ainda, estava começando a atividade profissional, entendeu? E foi um destaque para mim extraordinário, porque é o reconhecimento nacional. Então, eu sou apaixonado também pelo trabalho jornalístico. E o trabalho jornalístico, Nereu, me tem permitido conviver com fatos, conviver com personalidades políticas de Santa Catarina, com personalidades do mundo jurídico, do mundo cultural, compreendeu? Então, eu acho que, como o povo, esse número elevado de telespectadores que acompanham a Tropical, de ouvintes que acompanham a Tropical, daqueles amigos que me acompanham pela NDTV, pelo ND+, a nossa plataforma digital, pelo meu blog, entendeu? Pelo meu Facebook, enfim, por todas as mídias digitais do Grupo ND e as minhas particulares, esse público que me prestigia, que me garante, entendeu? Essa audiência. Então, eu acho o seguinte, como eu tive, em nome desse público, o privilégio de conhecer esses fatos, de conviver com essas pessoas, entendeu? Com Colombo Salles, com Ivo Silveira, com Luiz Henrique da Silveira, com Esperidion Amin, Wilson Clanubim, Pedro Ivo Campos, governador de Santa Catarina, que eu cobri como jornalista, porque o povo me deu prestígio, porque o povo me deu audiência, correto? Me deu leitura. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de contar para Santa Catarina quem são essas pessoas, na intimidade, nos pronunciamentos, nos compromissos, entendeu? Na moralidade, enfim, nos exemplos que eles têm. E aí eu passei a escrever livros que me dão muita satisfação. Tem gente que acha que eu ganho dinheiro com o livro. O livro não dá dinheiro para ninguém, compreendeu? Não dá dinheiro para ninguém o livro. Agora, dá uma satisfação extraordinária. Por quê? Porque eu estou cada vez mais convencido. Vem a plataforma digital que vier, vem o mundo tecnológico que vier, mas o livro vai ser eterno, como o eterno é o pergaminho antigo, compreendeu, Nereu? Então, essa sensibilidade que você fala, eu acho que também tem um pouco a ver com o meu espírito, a minha vontade de mostrar para Santa Catarina personalidades exemplares. Eu estou, neste momento, esta semana, se Deus quiser, eu estou terminando o livro sobre um dos maiores nomes da cultura catarinense, meu querido amigo, foi meu irmão, meu conselheiro, aliás, meu de muita gente. Foi um que eu encontrei, entre milhares de pessoas que eu conheci, com o maior espírito de generosidade. Ele viveu para praticar o bem. Está chamado desembargador, professor, escritor Norberto Luciano Garetti. Durante essa pandemia, eu aproveitei o tempo que eu fiquei preso aqui em casa, né? Estamos todos confinados, aproveitei para poder exatamente terminar esse livro que eu quero lançar agora no fim do ano, em comemoração ao centenário da Academia Catarinense de Letras. Então, e já tem outro aqui na fila. Tem um do jornalista, o chargista, muito crítico, conhecidíssimo, Santa Catarina, já falecido, lamentavelmente, o Sérgio Bonzon, que você talvez tenha conhecido, Bonzon, famoso Bonzon, gostaria, Dr. Mário Petrelli, outro iluminado, uma pessoa extraordinária, um espírito também generoso, entendeu? O fundador do Grupo ND Santa Catarina, não porque eu estou no ND, mas lá atrás, antes do lamentável falecimento dele, o inesperado falecimento, eu já tinha me comprometido com ele e com a família de que eu gostaria de escrever um livro sobre ele.
porque eu tive essa convivência com ele também, entendeu? Porque eu tenho depoimentos a respeito da vida exemplar que ele levou, não apenas no mundo da comunicação, mas no mundo jurídico, no mundo político, uma relação extraordinária com o Poder Judiciário, com todos os governadores de Santa Catarina, com todos os partidos. Então, são personagens. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre o maestro José Carlos Santana, porque eu testemunhei também ao lado dele no início da minha carreira na universidade. O maestro foi o regente que criou o maior número de corais de Santa Catarina, ele que compôs o maior número de hinos oficiais de instituições e de municípios de Santa Catarina. Então, se eu tiver tempo de exposição, entendeu? Tomara que Deus me ajude, me dê saúde, eu ainda pretendo publicar essas obras, porque, como eu falei para você, entendeu? O jornalismo é que está me permitindo isso. Correto, Nereu? Muito bem. Para nós encerrar essa parte, nós temos assuntos relevantes para ser abordado. Moacir, eu quero só levar uma informação da vivência aqui. A banda dos tiroleses continua com o mesmo perfil, com agricultores sem fins lucrativos. Infelizmente, agora está parada. Tem um novo maestro, tem o seu Bernardo Mose, que é seu amigo, foi grande maestro. Ele se aposentou agora, repassou para um moço da Áustria de muita capacidade. E Nereu, Oi. O Bernardo Moser não é apenas o meu amigo, não. O maestro Moser está na minha memória e no meu coração eternamente. Sabe por quê? Porque depois que eu escrevi a reportagem, claro, ficou guardado e tal, mas bom, a poeira dos tempos, a gente tem outras atividades, e eu, sinceramente, eu nem me lembrava. Agora, no ano de 2000, se eu não estou enganado, por exemplo, 2000 é 30 anos depois, quase, entende? A Santura era presidida pelo Flávio Coelho, meu amigo particular, foi diretor da TV Coligadas, do Jornal Santa Catarina, e ele era presidente da Santur, chegou a ser presidente da Embratur, foi presidente da Santur no governo Espírito de Amin. E aí ele realizou uma série de seminários no interior do estado para ouvir todas as forças do turismo, para desenvolver o turismo em Santa Catarina, ok? E aí uma das atividades seria exatamente uma dessas reuniões regionais, seria na cidade de Três Itilhas. E aí, como Três Itilhas fica um pouco distante de Florianópolis, porque se fosse mais perto eu estaria aí a cada 2 meses, entendeu? Para conviver com essa comunidade maravilhosa, tomar aquela boa cerveja, essa gastronomia especial também. Mas era longe, eu disse, olha, Três Itilhas para ir é muito longe, é 7 horas de viagem e tal. E eu tenho muito trabalho, para mim é complicado. Aí o Flávio disse, não, mas nós vamos conseguir um aviãozinho particular e nós vamos de avião. Bom, aí já é diferente, que 40 minutos você está em Três Itilhas. E aí fomos. Bom, nós estamos na reunião, participando da reunião de manhã, foi uma reunião muito proveitosa. Ao meio-dia, houve um encontro e apresentação de grupos folclóricos aí, tradicionais da família Thaler, da família Moser e tal. E, no final desta apresentação dos grupos folclóricos, o que aconteceu? O Bernardo Moser pediu a palavra, me entregou um exemplar que está até na sala aqui da minha casa, que eu mostro para todos meus amigos, do Edelweiss, A Flor do Amor, certo? A Flor da Amizade. Eu fiquei emocionado. E aí, melhor ainda, ele apresentou para todo mundo, contou a história, exibindo um exemplar que ele tinha guardado da revista Manchete. Veja bem, a publicação foi em 72, ele tinha guardado desde 72 e foi lá para mostrar para todas aquelas pessoas, e para mim também, porque eu já tinha esquecido completamente a edição da revista Manchete. Então, o Bernardo Moser é mais do que um querido amigo. Ele é uma pessoa que está, assim, gravado com letras de ouro por esse episódio, porque ele estudava em Curitiba, em 72, correto? E viu numa banca de revista lá, isso está contado no livro, né? Na banca de revista, vários exemplares da capa da Manchete sobre 13 Itilhas, o Tirol brasileiro. Então, essa sua referência ao maestro me faz levar assim, ao desejo de cumprimentar efetivamente, não apenas o maestro, mas ele particularmente é uma pessoa que eu tenho grande amizade, grande estima, grande carinho. Ele, a família dele, e todos esses músicos, essas pessoas aí da região, esses descendentes do Altírio, que aí mantém a banda viva. Eu estou esperando aí que a banda se apresente aí proximamente, depois que acabar essa pandemia, para a felicidade daqueles que apreciam a música austríaca. Ok, meu amigo? Desculpa ter interrompido. Não, mas desculpa. Não é interromper, é acrescentar valor. Porque, Moacir, você foi protagonista de um episódio e o episódio se propagou de forma extraordinária, que representa para Três Itilhas o reinício da formatação, da formação do conceito turístico. E o Bernardo Moser é um patrimônio de Três Itilhas, como pessoa humana, como família, como empresário, como artista. Ele é, inclusive, escultor de miniaturas. Muito bem. Moacir, só rapidinho, quantos livros você já escreveu? Essa pergunta, Nereu, me fazem frequentemente quando eu lanço um novo livro. E aí eu digo, hoje, né, 53, lá atrás era 40, 45.
E ele, 53? O pessoal ficou espantado. E às vezes eu mesmo fico em dúvida, pô, será que 53? Por quê? E aí, Nereu, eu me valho dessa sua pergunta oportuna para dizer o seguinte: são 53 livros sobre comunicação, a maioria sobre comunicação, biografias, né? Eu digo que são relatos jornalísticos sobre personalidades, fatos históricos, né? E eu digo o seguinte: eu mesmo às vezes não acredito, né? Pô, será que eu escrevi mesmo? Eu escrevi até mais. Mas eu queria dizer, o tempo é inexorável, né? Quer dizer, se você escreveu, está escrito, não recupera. Porque eu não escreveria de novo nenhum desses livros se quisesse, entendeu? Pegar aqueles assuntos e agora começar a pesquisar. Seria uma coisa praticamente impossível. Então, eu chamo a atenção sobre o valor do tempo. Então, eu, às vezes, sábado, domingos, venho aqui para o escritório, a minha esposa, às vezes, também reclama muito, né? Às vezes critica, pô, de novo trabalhando, eu não estou trabalhando. O jornalismo, a coluna já foi feita, o comentário já foi feito, eu estou levantando dados, estou pesquisando para um novo livro. Agora eu estou matriculado no Norberto Garetti, entende? Então, e eu faço isso sábado, domingo, à noite, de repente estou um pouco tranquilo assim, entendeu? Ou até dia de semana mesmo, a coluna já foi encaminhada, o comentário foi feito, então eu sento aqui e mando brasa para poder terminar a aula. Então é isso aí, isso que dá isso é ânimo, isso dá uma oxigenada muito forte, sabe, melhor? Muito bem. Inclusive é o seguinte, você figura, você é protagonista de um evento extraordinário para 13 Filhas, porque havia um livro escrito em alemão, que você sabe, da Áustria, e você proporcionou, então, esse livro ser traduzido e você deu continuidade a isso. Tá, Moacir, então é o seguinte, agora nós vamos abordar... Ó, conhece? Exatamente, eu tenho vários desse aqui, inclusive a Tropical distribuiu vários, Moacir. Tá. Moacir, então agora é o seguinte, agora vamos mudar um pouco do tema. Nós sabemos que você foi ligado há muito tempo. Aliás, eu não quero interromper de novo, mas desculpa, vou o seguinte, vamos inventar, na próxima semana, eu terei o prazer de estar presente na Rádio Tropical com comentários diários, ok? Dentro dessa rede de emissora de Santa Catarina, uma parceria com a ND. Então, eu vou fazer o seguinte, você pode inventar uma história, algum sorteio, ou para homenagear, por exemplo, os melhores alunos da escola, as crianças que têm bom desempenho na escola, entendeu? A Tropical faz um concurso aí de premiação de mérito, eu quero mérito, ok? E você liga para mim, você precisa de 10 livros de 13 tilhas, ou de 20 livros de 13 tilhas. Eu vou na editora e vou conseguir o livro para mandar para você fazer esta premiação, entendeu? De jovens estudantes, ou de pessoas de idade, de repente você tem uma família de alguma idade que não conhece o livro, que não comprou o livro, entendeu? Que você acha que merece o livro, porque ou alguém da banda, entendeu? Algum jovem da banda, entendeu? Alguma pessoa de idade da banda. Por favor, eu teria prazer em mandar para você, tá bom, Nereu? Tá combinado, né? Tá bem, combinado então. Tá, você então é o seguinte, eu sei que a sua história jornalística passou por vários setores, você trabalhou muito tempo, inclusive numa empresa concorrente do Marcelo Petrelli. Como é que foi essa mudança? Isso. Agora você alinhado com o grupo ND? Como é que foi essa mudança? Bom, essa mudança ocorre porque a NSC, a antiga RBS, eu devo dizer que na RBS eu tive as lições extraordinárias, eu aprendi muito jornalismo, me renovei muito, eu tive que entrar na área digital, o aprimoramento lá é permanente. Depois, com a venda para a NSC, a situação mudou muito lá dentro da empresa, entendeu? Aquele espírito de família acabou totalmente. E aí, também eu não estava assim extremamente satisfeito, entende? Como estava antes da RBS, mas no novo grupo, novos proprietários, pela linha editorial que eles estavam adotando, compreendeu? Então, também, em função disso, eu fiquei um pouco à margem do processo. E aí, a extinção do Diário Catarinense abalou muitas pessoas que me prestigiavam no jornalismo gráfico. As pessoas gostavam de ler o jornal, entendeu? E aí não tinha mais o jornal impresso, era só uma revista semanal, que também acabou não emplacando. E aí entramos na pandemia, eu entrei de férias, aí tive férias prorrogadas, compulsoriamente, fiquei 1 mês, 2 meses de férias mais ou menos, e aí no retorno eu fui avisado que a empresa estava em processo de contenção de despesas, estava dispensando vários funcionários e eu estava na lista. Aí eu agradeci e tal, fizemos lá o acordo de saída, saí, e inclusive anunciei publicamente que a partir daquele momento eu ia estudar, porque já tinha dado a minha contribuição ao jornalismo, entendeu? E que iria exatamente agora ter mais tempo, eu ia pendurar chuteira, ia me aposentar no jornalismo diário, ia ter mais tempo para me dedicar à elaboração de livros. Então, ao invés de publicar um livro, 2 livros por ano, eu queria publicar 2, 3 ou 4 livros, porque enquanto eu tiver com saúde, tiver tempo para poder fazer isso, então, para escrever. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Gosto de pesquisar na biblioteca, gosto de resgatar fatos históricos de personagens e tal.
E aí publiquei isso, mas a manifestação do público, uma coisa impressionante isso aí, isso mudou a minha cabeça, entendeu? Eu estava decidido, já tinha conversado com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas queridas netas, entendeu? Estava decidido, eu ia pendurar a chuteira, ia me aposentar. E eles aprovaram, porque eu ia ter uma vida mais tranquila, né? O jornalismo é uma vida muito exigente e tal. E aí, mas no Facebook apareceram 600 comentários dizendo: não, você não pode sair, você não pode ficar, se aposentar, você tem que continuar, você não pode dar contribuição ao jornalismo e tal. E a maioria, além de fazer apelo, né, de incentivar a continuidade contra a aposentadoria, a maioria, muitos diziam, né, vai para o ND, lá tem um jornal impresso, vai para o ND é nosso, entendeu? Nós não queremos, alguns diziam, nós não queremos mais a Globo Lixo, o pessoal estava insatisfeito, muito insatisfeito com a Rede Globo, né, pelas posições políticas e tal. Então, esse processo foi assim se acentuando, e eu acho que algumas dessas lideranças, pessoas, também falaram com o Marcelo. E eu já tinha uma conversa preliminar para determinar a mudança com o Meneguinho no ano passado, mas que não avançou muito. E aí, durante a pandemia, o Meneguinho voltou a conversar comigo, e aí nós só tínhamos convergência, só convergência, entendeu? Uma coisa impressionante, do desejo da emissora e do meu. A única coisa que eu não estava muito afim de fazer era jornalismo diário na televisão, porque é uma coisa que é muito exigente e tal. Mas com a pandemia, fazer o comentário de casa ficou mais tranquilo para mim e para todo mundo, né? Então, aí foi só uma questão de definir o que eu vou fazer. E o que eles pediram para mim fazer, que era um comentário na televisão, notícia no ND+, a nossa plataforma digital, e também a coluna no Jornal Notícia do Dia. Aí eu digo, tudo bem, para mim, felicidade. E eu quero dizer o seguinte, fui recebido muito bem, com muito carinho, com muita fraternidade, toda a família ND, do Marcelo até a menina da recepção, o porteiro da empresa, entende? Então, os técnicos, operadores, enfim, todos os colegas. Estou muito feliz, o grupo está me dando todo o apoio, toda a atenção. Mais do que a questão, digamos assim, de apoio operacional, de apoio técnico, a questão da relação pessoal, da relação profissional, da relação familiar, entendeu? Uma coisa que me deixa realmente muito feliz. Foi essa a razão. Não teve. Tem gente que está pensando, ele fez um contrato milionário com a ND, nada disso. Até o padrão salarial do ND é inferior ao que eu tinha na NSC, mas isso não é importante. O importante é você ter... outra coisa importante, Nereu, quando nós fechamos o nosso projeto, a ideia sempre foi, o foco será Santa Catarina. Eu sou apaixonado por esse estado, como você sabe, e a gente catarinense, a terra catarinense, que é o que eu pretendo desenvolver também no projeto com a rede de rádios de todo o estado. Isso também me empolgou muito. Viajar mais para o interior, divulgar mais o interior, comentar mais o interior, destacar mais o espaço. E lá a ND tem muito espaço para ressaltar esses valores extraordinários que nós temos no povo catarinense e na natureza e na história de Santa Catarina. Então, o foco de Santa Catarina também foi fundamental, ok? Então, não teve nada de salário milionário, não tem nada disso. Foi um projeto que me empolgou muito. E aí, acabei voltando e estou muito feliz com essa volta. Bom, Marcelo, inclusive, nós podemos constatar a própria Caerte, com esses grandes valores, o Marcelo, o Ranieri, a Marise, o Dr. Ross, sem dúvida, todo esse grupo, porque a Caerte tem um arsenal de recursos humanos que você sabe é extraordinário, com o Silvano, com o Ranieri, com todas essas pessoas, o Dr. Mário, que você falou. Foi muito bem aceito o teu ingresso agora, dando inclusive oportunidade para o próximo projeto. Mas, Bacino, então é o seguinte, agora eu sei que é mais fácil, você como jornalista, eu também como repórter de rádio e tal, é mais fácil entrevistar que ser entrevistado. Pergunta agora, Bacino, qual é a leitura que você faz nesse momento do governo Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, primeira vez na história do Brasil que você tem um processo eleitoral efetivamente democrático. O Bolsonaro foi eleito sem dinheiro, sem esquema, sem partido, sem nada, e sozinho, com a sua proposta, com a sua vida, com os seus projetos, é que ele conquistou a maioria do apoio do povo brasileiro com essa votação extraordinária. E eu não tenho um posicionamento que tem alguns colegas meus, radicalmente contra o presidente Bolsonaro, pelo contrário, tento fazer uma análise isenta. Ele é o presidente da República que não tem nenhuma denúncia de corrupção, ele é um camarada absolutamente íntegro, entendeu? Está provado isso agora, porque pesquisam a vida dele, da família dele, do avô dele, do tetravô, entendeu? E não descobriram nada. Segundo, tem inaugurado obras importantes do Brasil, obras que estão arrastando-se aí há séculos, há décadas, né? Muitas décadas, em todos os estados, em todas as regiões brasileiras, no Nordeste, no Sul, no Norte e tal. E tem uma equipe de ministros de primeiro nível, certo? Paulo Guedes,
Tarcísio Freitas na infraestrutura, Tereza Cristina na agricultura, Dalmares na assistência das mulheres, nos direitos humanos, enfim, Beto Albuquerque, enfim, tem uma série de ministros que são escolhidos tecnicamente, com critério técnico, que é o que importa, entendeu? Porque o critério político deu no que deu, entendeu? Deu desastre econômico, deu roubalheira no Brasil. Então, são ministros absolutamente inatacáveis, com grandes biografias. E, então, eu, sinceramente, eu estou vendo que o Brasil está caminhando num bom sentido, apesar dessa terrível pandemia, dessa calamidade pública da pandemia. Então, eu estou esperançoso e torcendo que o governo dê certo, porque o Bolsonaro dando certo com a presença da República no seu governo, o Brasil vai caminhar de novo. E o ministro da Economia é um ministro que dá muita segurança, muita estabilidade e está demonstrando isso. Para completar essa questão, essa pergunta, veja bem, não há no resto do mundo, diante dessa pandemia, Nereu, nenhum governo que tenha, em apenas 2, 3 semanas, estruturado uma programação de emergência para atender os desempregados, os trabalhadores informais, as empresas que o sofreram com a pandemia, tiveram o direito de fazer a suspensão do contrato com pagamento de parcial dessa diferença salarial pelo próprio governo federal. Então, montou-se um atendimento meio emergencial para micro e pequenas empresas, montou-se de maneira muito inteligente e muito competente com a equipe do Paulo Guedes um plano de emergência no Brasil na pandemia que não tem similar em nenhuma outra parte do mundo. Bom, a mesma pergunta, Moacir, vai agora a sua leitura com relação ao nosso governador Carlos Moisés, aqui de Santa Catarina. Qual é a Bom, sua avaliação? o Moisés fez exatamente o contrário do Bolsonaro. Veja bem, ele foi eleito pela força do 17, não foi o Carlos Moisés que foi eleito governador, foi o 17, foi o esquema Bolsonaro que foi eleito em Santa Catarina, ok? E aí o que aconteceu? Ele, ao invés do Bolsonaro, essa semana agora ele teve no Natal, teve em Maceió, teve no Sul, teve no Norte, entendeu? Circula no meio do povo, entendeu? É uma coisa impressionante, com simplicidade, não tem nenhum tipo de frescura, compreendeu? Vai comer um sanduíche na esquina, claro, a esquerda vai dizer que é demagogia. Não, ele sempre foi assim. Então, ele continua fazendo o que sempre fez. Esse é outro dado importante. O que ele faz na presidência da República é o que ele prometeu quando estava em campanha. Esse é um dado que precisa ser examinado devidamente. Já o governador Moisés, não. Primeiro, antes de tomar posse, ele dizia que ele que tinha eleito o Bolsonaro em Santa Catarina, quando até as pedras da rua Felipe Schmidt sabem que foi o Bolsonaro, que foi o 17 Bolsonaro que elegeram o Carlos Moisés. E aí, meu amigo, lamentavelmente, eu acho que o poder subiu para a cabeça, ele se confinou completamente, se isolou na casa da agronômica, né? E não viajou ao interior do estado, não ouviu os prefeitos, não dialogou com a imprensa, não atendia jornalista, entendeu? Então, um desastre completo. É uma administração completamente irrisória, sem nenhum tipo de projeto, não se tem planejamento para Santa Catarina nos próximos 5, 10 anos, porque não existe mesmo, entendeu? E aí veio o problema da pandemia e essas denúncias de corrupção que são extremamente graves e que colocam o governo aí no meio dessa roubalheira aí que continua aí a espantar, a surpreender a maioria da população de Santa Catarina. Então, ele agradou a esquerda e perdeu, quer dizer, nem conquista a esquerda e perdeu o apoio da direita. Que o centro-direita que votou nele, ou até alguns de esquerda, acabaram abandonando ele porque ele não soube manter a coerência em relação à campanha eleitoral. Então, é uma situação delicada, eu não sei como é que vai sair disso, entende? É imprevisível a situação dos vários pedidos de impeachment que estão na Assembleia Legislativa e outros que ainda vão surgir, segundo se anuncia. Muito bem. Moacir, outra questão. O atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele disse recentemente, inclusive agora, que o Brasil precisa parar com a sangria. E ele atribui o fracasso de Santa Catarina, voltando para a situação gravíssima em quase todo o estado, em função desse protocolo equivocado de Santa Catarina. O que você acha disso? Eu não conheço o pensamento do ministro em relação a isso aí, mas Santa Catarina vive um momento também ainda mais agravado, mais delicado, fora da questão política, administrativa do governo, com esses confrontos, entendeu? Com a exploração política da questão da pandemia. O governo não teve uma orientação firme, determinada, entende, aqui no estado, para poder orientar a população. Então, numa hora o governador descentraliza para os municípios, regionaliza, na hora o Ministério Público pede para não descentralizar, agora o secretário da Saúde está pedindo para que os municípios assumam a responsabilidade pelo combate à pandemia. Então, é uma confusão muito grande, politizaram a questão da pandemia. Olha, o Uruguai teve um número muito pequeno de contaminados e de mortos. Por quê? Porque lá no Uruguai todo mundo se uniu para combater a pandemia, para combater o vírus chinês, entende? Na Argentina também, por incrível que pareça, também houve uma união nacional para combater esta calamidade pública. Aqui em Santa Catarina, no Brasil isso foi verdade também, né? Quer dizer, o engomadinho tucano lá de São Paulo procurou usar a pandemia para derrubar o Bolsonaro em função do seu
projeto político de ser eleito presidente da República. Isso é uma coisa inconcebível. Isso aconteceu com o governador José Witzel, lá do Rio de Janeiro, governadores do PT do Nordeste, entendeu? É uma coisa absolutamente inaceitável na hora da pandemia, é para deixar de lado a disputa partidária e a disputa presidencial. Esse assunto é para discutir daqui a 2 anos, entendeu? No mínimo 2 anos. Então, é uma coisa realmente lamentável, há muito desencontro, muita desinformação, e eu estou convencido, o lockdown decretado pelo senhor Carlos Moisés da Silva foi exageradamente antecipado. Isso deveria ter sido previsto agora, mês de maio, junho, entendeu? Porque nós ficamos durante março, abril e maio com temperatura elevada, período de verão aqui em Santa Catarina. Então, fecharam tudo, prejuízo de inúmeros microempresários, né? Prejuízo para os coitados trabalhadores informais, prejuízo com desemprego em números elevados aqui no Estado. Então, quem trabalhou, quem continuou trabalhando, o agronegócio aí do Oeste, trabalhou normal. Esse está bem, e foi muito bom que tivesse fixado protocolos. Graças a Deus, tivemos um problema grave de contaminação e de mortes por causa da atividade do agronegócio. E outras atividades do setor industrial que continuaram funcionando e garante a economia bem, a boa arrecadação. Agora, em julho, a arrecadação já estabilizou, já está melhorando no mês de agosto, segundo me informou o secretário Paulo Ari. Então, a situação é de calamidade dupla. É a calamidade da epidemia e a calamidade da política. Muito bem. Moacir, outra questão que isso atinge o nosso setor, o seu, de grandes e pequenas, rádios, inclusive. A população está saturada. A imprensa, a nossa imprensa, foca simplesmente na restrição de mobilização, volta ao passado. E os assuntos hoje que estão em pauta são respiradores, impeachment do governador, vagas de UTI, vagas hospitalares, e não se apresenta nada em função de, ao menos pouca coisa, em função de uma luz no final do túnel. Qual é a sua leitura, Moacir? Desculpa, eu estava aqui, a bateria aqui, o meu computador avisou que a bateria estava caindo e eu tive que, porque aqui eu tenho um sistema especial, então eu tive que... Eu posso repetir? Então, por favor. Então, obrigado. Moacir, é o seguinte, a população não aguenta mais ficar em casa, é certo. Os decretos municipais não estão sendo cumpridos. Os prefeitos estão, conforme você falou, até à deriva. E nós, da imprensa, estamos também levados por essa onda de informação desencontrada. Uma delas, a pauta das principais veículos de comunicação atualmente se concentra no impeachment do governador, a defesa do governador, respiradores, UTIs, vagas hospitalares e restrição. Então, qual seria uma forma, Moacir, de saída dessa questão? Nereu, na minha opinião, é o seguinte: em primeiro lugar, algumas redes nacionais de comunicação, rede de televisão, insistem muito em comemorar o número de 100 mortos, entendeu? O número de contaminados, e falam muito pouco do número de recuperados. O importante é falar sobre, na minha opinião, sobre os recuperados. Quem é que se salvou dessa pandemia, entendeu? Segundo, não falam sobre o tratamento precoce. Esse foi um equívoco grave. Primeiro equívoco, lockdown muito cedo. Segundo equívoco, não ter um protocolo para o tratamento precoce, que já existia, inclusive, nas próprias entidades médicas, Conselho Regional Nacional e Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, etc. Então, esse problema causou toda essa situação. E aí, o que acontece? O povo não aguenta mais. Olha, eu vivo aqui na Lagoa com a minha família, num local maravilhoso, no meio de passarinho, de árvore, na frente da lagoa, entendeu? Não estou aguentando mais, Nereu. E eu saio de vez em quando para poder resolver alguma coisa emergencial. Farmácia, supermercado, ok? Agora, imagina as pessoas que estão concentradas, famílias inteiras, numa casinha com 3 filhos, 30 metros quadrados. É uma situação inaceitável, não aguenta mais. Tem gente morrendo porque não tá indo podendo ir ao hospital, ok? Morrendo de outras doenças, ok? Porque você não vê mais estatística, e a mídia erra muito nisso, a imprensa erra muito, ela tem que ver, porque ninguém mais está tendo infarto, ninguém mais está morrendo de câncer, ninguém morre mais do coração, entendeu? Ninguém morre mais de AVC, parece que é tudo só coronavírus, está errado, a imprensa não está cumprindo o seu papel, na minha opinião, viu? Primeiro, que dá destaque demais ao número de mortos, segundo lugar, porque não fala de outras coisas que possam orientar a população, porque é o seguinte, o câncer tem cura? O câncer não tem uma vacina contra o câncer, ok? Mas os médicos oncologistas, eu tenho vários amigos oncologistas de nível internacional aqui em Santa Catarina, que dizem o seguinte: olha, para esse tipo de câncer você tem esse tratamento precoce, para aquele outro tipo você tem esse tratamento. Como é que você evita o câncer do pulmão? Não fumando, em primeiro lugar, não é verdade? Segundo lugar, respirando ar puro. Então tem tratamento precoce para quem tem alguma lesão pulmonar, entendeu? Ou vai para um lugar mais quente, não tem problema. Agora, com o coronavírus, não foi essa postura, nem da mídia e muito menos de algumas pessoas, lideranças políticas, entendeu? E até de médicos ligados à esquerda, principalmente à esquerda radical, que condenaram o tratamento precoce.
tratamento precoce está salvando incontáveis vidas humanas aqui no mundo inteiro. Olha aqui, o Davi Wipe é considerado o maior infectologista do Brasil. É o coordenador do combate ao coronavírus no estado de São Paulo. Ele foi contaminado, lembra disso? Sim, senhor. Ele, Dória, a turma toda são contra hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. São radicalmente contra, radicalmente. Condenaram ao tratamento precoce. O Davi Wipe, quando foi contaminado, foi para o hospital, o que ele fez? Fez o tratamento precoce. Usou a cloroquina e foi curado. O doutor Roberto Calil Filho foi o médico de vários presidentes, inclusive do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, ok? Também foi contaminado. Estava numa situação desesperadora. Os médicos que o assistiram chegaram para ele e disseram assim, é o seguinte, doutor Calil, o senhor quer visitar mais cedo o Adib Jatene lá no céu? Ou o senhor quer um tratamento? Não, eu quero tratamento. O que é qual é o tratamento? Hidroxicloroquina e zinco e azitromicina. Foi curado, está salvo, entendeu? E eu tenho aqui, falando, te dou dezenas de exemplos de empresários, de médicos, entendeu? Que deram esse tratamento. Por que esse tratamento não ficou acessível também à população pobre, Nereu? Muito bem. Colocar o medicamento nas unidades de saúde, nos postos de saúde, o médico da prefeitura, das prefeituras, e os pacientes decidem qual é a sua situação. O senhor tem comorbidade? Não tem? O senhor é infartado? Não é? Entende? Não houve essa preocupação de salvar vidas humanas, lamentavelmente. Moacir, eu fico extremamente feliz, satisfeito com a sua posição, mesmo se a gente tem conversado anteriormente. Eu inclusive, o seguinte, a Rádio Tropical está sendo protagonista aqui, depois vou te dar mais detalhes, você acho que vai encampar essa situação, porque existem na região do Meio Oeste, em 2 micro-regiões aqui da MARP e da MURP, que é a região do Contestado, 20 municípios, um município, o de Videira, já adotou esse procedimento que você falou que é o atendimento precoce, e há fortes indícios de que esse procedimento, chamado protocolo preventivo, com tudo isso que você falou, com base em São Paulo, em Porto Feliz e do Amapá, que deram resultado, que Santa Catarina seja a única região. Videira já foi o primeiro município oficial que já adotou esse protocolo, mas isso aqui é coisa para depois. Depois, certo? Contamos com isso. Tá. Moacir, vamos divulgar. Muito bem. Moacir, então, agora, vamos falar do assunto importante. Esse novo protocolo, digamos, jornalístico que a IND e você estão, e a Tropical está sendo protagonista também, juntamente com mais outras emissoras da Caerte, a Tropical a partir de segunda-feira. Fale desse projeto, Moacir. Bom, como eu lhe falei, né, não estava nos meus planos, né, voltar à atividade profissional, mas o projeto do Grupo ND de convergência, né, sobre aquilo que eu imagino, uma boa comunicação, valorizar Santa Catarina, foco em Santa Catarina, sua terra e sua gente, o número de cronistas de primeira grandeza que está hoje no Jornal Notícia do Dia, José Alberto Guzzo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, entendeu? Com o nosso companheiro Cacau Menezes, Pratos, etc. Tudo isso aí é que me levou a aceitar o projeto do Grupo ND. Também o segundo projeto não estava nas minhas cogitações, que foi exatamente esse de formação de uma rede de emissora de rádio de todas as regiões de Santa Catarina, para que eu possa fazer um comentário diário a respeito dos principais acontecimentos do Estado. E esse projeto começou agora esta semana, e eu terei o grande prazer de incluir, a partir da próxima segunda-feira, né, a Rádio Tropical FM de 13 Tilhas. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque isso eu digo que é uma via de mão dupla. Tanto eu vou poder dizer de Florianópolis quais são os acontecimentos mais importantes, como é que está a história de bastidores, notícias boas para Santa Catarina, eu quero uma agenda mais positiva, compreendeu? Mas também eu pretendo receber das emissoras e suas regiões, quer dizer, não apenas de Treze Tilhas, no caso da Tropical, mas dos municípios aí próximos a Treze Tilhas, na verdade, informações de eventos importantes, né, de manifestações, de empreendimentos, entendeu? Situação da arte, da cultura, da economia e da política também, entendeu? Que são importantes para que Santa Catarina conheça. Esse trabalho eu desejo que seja um trabalho de mão dupla, uma via de mão dupla. Eu transmito daquele Florianópolis que está acontecendo a partir da leitura de Florianópolis, da expectativa de Florianópolis, perspectiva de Florianópolis, né, do foco de Florianópolis, e as emissoras do interior vão me subsidiar, vão me transmitir informações sobre eventos, calendário, empreendimento, empreendedores, entendeu? Novas inaugurações, novas indústrias, novas empresas, enfim, o que está acontecendo na região. E aí eu acho que isso vai permitir que uma região conheça mais a outra, compreendeu? Vai ser um mosaico assim que vai... Eu desejo isso, não sei se vai acontecer, é o meu projeto, é o meu objetivo,
é a minha intenção, que isso vai permitir que esse mosaico se intercomunique através da parceria dessa rede de rádios, na qual eu tenho agora o prazer e a alegria. Soltei foguete quando você comunicou que estava aderindo ao projeto, né? Entre a rede de rádios e o Grupo ND aqui em Santa Catarina. Mas eu acho que vai ser muito bom para o jornalismo, até porque nós estamos agora com novas plataformas, né? Eu jamais imaginava, né, lá atrás, conceder uma entrevista para a Tropical que fosse gravado em vídeo, né? Então, porque é nova realidade. É nova realidade. Então, eu conheço algumas emissoras de Santa Catarina que estão... emissora de rádio é rádio, é áudio, mas já estão com plataforma em vídeo, entendeu? Plataformas modernas, e estão também aumentando a sua audiência. E mais do que isso, Dona a Rádio Três Itilhas, a Rádio Tropical Três Itilhas, não é apenas uma emissora da região do Alto Vale do Itajaí, não. Ela é hoje uma emissora inserida no contexto mundial. Se eu estiver no outro lado do planeta, na China, na Índia, no Paquistão, qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Lá na Austrália, se eu tiver um telefone celular, eu vou ver as entrevistas, vou ver as reportagens que vocês estão fazendo aí na Rádio Tropical, se ela estiver colocando esse material nas plataformas de vídeo, compreendeu? Plataformas digitais. Isso é um acontecimento extraordinário. Então, a rádio que era mais local, quando você comprou a rádio aí, instalou a rádio, era a rádio que era ouvida na região. Era a Força em Três Itilhas e a região, os municípios, ela era captada através dos sinais, na verdade, dos sinais de rádio. Agora não, agora mudou com essas plataformas digitais, com a internet, tudo isso mudou. Agora a Três Itilhas, assim como outras emissoras, está no mundo inteiro, não apenas em Santa Catarina no Brasil. Então é uma experiência nova. Eu estou assim, eu adoro desafios e espero que eu possa corresponder à expectativa de vocês da Tropical e de todos, desculpe, todos os amigos das redes que estão integrando esse projeto novo, inovador aqui em Santa Catarina. Bom, Moacir, então, realmente, você sabe, é um esforço muito grande, nós estamos aprendendo muito, nós temos uma equipe muito competente na área digital, porque nós estamos transmitindo em todas as plataformas. As mídias sociais são nossos parceiros, a internet, Maravilha. Por aí vai. Então assim, veja bem, é muito mais do que eu estava imaginando, né, Nereu? Eu estava imaginando que as rádios, né, teriam apenas a difusão pela emissora, né, pela própria antena, teria a difusão, acho que tem vídeo, né, a difusão pela plataforma de vídeo, Facebook, YouTube, mas eu vejo que a coisa vai ser muito mais ampla e aumenta a minha responsabilidade, veja bem, ou seja, vocês estão botando também certamente no Twitter, vocês estão colocando no Instagram, na é verdade? Então, isso dá uma dimensão ao trabalho profissional jornalista de vocês e me atribui também um valor, entendeu? Um privilégio que é pouco comum aqui em Santa Catarina. É um projeto completamente inovador, porque estão no mundo de diversas plataformas, compreendeu? Você e as outras emissoras que participam desse projeto. Então, é uma coisa extremamente desafiadora e realizadora. Para encerrar, Marcelo, mais uma informação que é recente de agora. Sabe que nós fomos atingidos aqui violentamente por um ciclone categoria 2, segundo os meteorologistas, que provocou um estrago extraordinário em 22 municípios do meio-oeste de Santa Catarina, 4.600 famílias atingidas de forma extraordinária. Então, todos os prefeitos, ontem mesmo alguns deputados circularam aqui e a Tropical serviu de base para que eles se conscientizassem da dimensão, inclusive com imagens, inclusive alguns deputados que já visitaram o prefeito. Ontem mesmo nós tivemos o deputado Berlanda nos visitando pessoalmente, que deu uma entrevista aqui, e eles se comprometeram, assim, de levar isso para a Defesa Civil, para o governo do Estado, para que socorra a região. Foi catastrófica. Nós que vivemos a emoção das pessoas, sentimos o que elas sentem, estamos mobilizados também nesse sentido. Moacir, então, para encerrar, muito obrigado. Vamos soltar foguete, vamos comemorar, queremos que você venha aqui. Nós temos vinho, nós temos cerveja, nós temos... eu conheço. E, acima de tudo, o calor humano, Moacir. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço mais esse privilégio aí de participar dessa entrevista com o amigo. Eu queria transmitir mais uma vez o meu abraço fraterno, minha gratidão a toda a população aí, não apenas de Três Itilhas, mas de toda a região em que a Tropical é ouvida e agora vista também, né, através das plataformas digitais. Transmitir uma saudação à família Thaler, à família Moser, à família Kranz, entendeu? Enfim, a todos esses que fazem aí... Quero dizer mais uma coisa, faz de Três Itilhas esse cantinho do Brasil que é tão destacado, tão desejado, tão visitado e tão apreciado em Santa Catarina, no Brasil e no mundo inteiro. E queria te dizer o seguinte, para encerrar mesmo, né? Eu todo dia estou ligado em Três Itilhas, porque a minha esposa tem intolerância à lactose.
então nós somos obrigados a comprar leite de manhã e à noite, né? Nós tomamos café de manhã e à noite, às vezes um pouquinho mais e tal, mas então temos que tomar leite. E eu só compro leite Tirol, ok? Olha, que Com beleza. zero lactose. Então, cada vez que eu vejo aquele pacotinho do leite Tirol, eu me lembro das coisas boas que eu passei aí em Três Itilhas e continuo passando todas como agora, neste momento. Então, meu carinho, meu abraço e, Nereu, agora já na abertura desse novo projeto, quero te contar esse detalhe para mostrar a importância dessa via de mão dupla. Eu recebi informações de colegas da região de Tangará, de Videira, a respeito da dimensão dessa tragédia, sobretudo Tangará, né, porque teve 13 principais indústrias que foram gravemente atingidas, parcialmente destruídas. E aí eu já incluí nos meus comentários, na rádio, jornal, televisão, no plataforma digital, entendeu? Exatamente esse apelo à BRDE, Badesc, que agilizassem financiamentos, né, custo zero de juro, entendeu? Longo prazo para pagar, para que haja efetiva reconstrução dessas indústrias, dessas e outras da região, para que evite mais desemprego e que possa retomar a atividade normalmente. Então, eu vou ser informado pelas emissoras da rede e vou poder, então, também comentar com autoridade, com informação privilegiada, com informação precisa sobre as coisas que estejam acontecendo. De bom, os grandes eventos, na verdade, e também as coisas lamentáveis que possam vir a se registrar. Então, um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço a você, felicidade para toda a família Tropical FM. Felicidades. Muito bem, Moacir, muito obrigado. Inclusive aqui, nós sabemos que o Fábio, que você conhece, que é diretor financeiro da Caerte, mora em Florianópolis, advogado, o Fernando, que é o nosso diretor aqui da Rádio Tropical, a Aldete, que é a esposa, a Simone também. Um abraço para você, para toda a família. Muito obrigado, Moacir. Um abraço. Obrigado.